Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. O tema em questão hoje é medicina previdenciária. O nosso convidado é o perito médico da Previdência Social, Márcio Filgueira de Amorim. Muito bem-vindo. Bom, Fátima. Para começar, vamos explicar quais são as áreas de atuação de um médico perito? O médico perito, ele, na perícia, vai analisar aquelas solicitações de benefícios, seja de uma aposentadoria especial, de um auxílio doença, auxílio acidente e várias outras questões que são solicitadas, mas ele pode também ser solicitado a fazer uma perícia na empresa e uma série de atuações também na parte educativa, dando palestras para a comunidade. Então, tem várias áreas que ele intervém. Vai além da Previdência Social, né? A Previdência tem essas interfaces, né? Ela, de alguma forma, tem essa preocupação na educação na sociedade, na fiscalização das empresas, né? Tudo isso está dentro do escopo do que o médico perito previdenciário tem que fazer. Mas na iniciativa privada também há um campo de atuação? De um médico especialista? Claro. Esses funcionários dessa empresa, eles vêm como segurados do INSS, né? Então, muitas vezes, há necessidade que o perito saia, vá ao local de trabalho para desenvolver a compreensão se existe alguma substância, por exemplo, que está provocando adoecimento. Então, a perícia em loco, uma coisa ligada à medicina do trabalho, que vai ajudar ao trabalho depois nas perícias que são feitas daquela empresa, daquele local. Qual é a formação necessária? Para um concurso, ele precisa ser médico, né? É um cargo de médico, perito, previdenciário, ele precisa ser médico. O concurso é muito disputado, né? Por uma série de características, uma certa estabilidade que o emprego público federal dá, ter uma carreira, uma série de coisas. Então, facilita se esse médico que deseja fazer o concurso, se ele estuda pelo menos as leis básicas que regem a Previdência, se ele tiver direito, melhor ainda, né? E a medicina do trabalho e saúde pública são duas coisas que caem muitas questões dessas duas áreas. Então, se o perito tem essas especialidades, vai ser um pouco mais fácil, né? Mas não há uma exigência, ele não precisa ser médico de trabalho ou ser sanitarista para ele fazer o concurso, mas facilita a realização da prova do concurso. Hoje existem quantos médicos peritos no Brasil? Em termos de 5.000 médicos peritos, né? Esse número não está um número atualizado, porque a todo momento existe demissão, né? Não existe admissão, porque a admissão depende de concursos, que são feitos de vez em quando, mas demissão a todo momento. Então, talvez não seja exatamente 5.000. Né? Hoje em dia a gente vê muito no noticiário, né? Existe uma fila de espera para que seja realizada a perícia, né? Isso é em função da defasagem de peritos? Existe hoje uma defasagem de peritos no Brasil? Existe. Na realidade, como eu lhe falei, quer dizer, há pouco tempo nós tínhamos 5.000 e hoje é um número menor, porque muitos saem, porque muitas vezes o médico está, dependendo da especialidade, está melhor remunerado fora do que lá e às vezes opta por sair. Mas as causas dessa fila são muitas, né? O INSS, ele tenta, a Previdência, né, tenta digamos assim, uma gestão que busque efetividade, uma atuação melhor possível. É uma administração muito semelhante às grandes empresas privadas. Tá? Então, tudo isso é monitorado em tempo real. Existe uma sala da situação que em Brasília, na gerência ou na própria agência, ou o próprio funcionário, ele consegue saber, por exemplo, quantas pessoas já estão na sala de espera para a sua perícia, há quantos minutos cada um está esperando. E existe 1000 metas, que não se pode deixar esse funcionário na sala de espera muito tempo esperando, se luta para conseguir se reduzir esse tempo entre o momento em que ele solicita a perícia e o momento que a perícia é realizada. O objetivo do INSS é que isso seja 5 dias.
E nem sempre, né, quando pensa assim em megalópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, coisa e tal, quer dizer, a demanda é tão grande, né, você tem uma população imensa demandando, então muitas vezes não se chegou a esse ideal. Mas existe metas, existe um ideal, existe uma luta para se conseguir reduzir todos esses índices. Tá? Existe a incapacidade permanente e também a temporária, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Tá. Eu acho que a melhor forma é dar um exemplo bem concreto. Por exemplo, uma situação que eu vi recentemente. Um rapaz muito jovem, no seu primeiro emprego, e de bicicleta ele cai num barranco e faz uma lesão da medula cervical. Ficou paralítico, tá? Então ele está passando por reabilitação, fisioterapia, coisa e tal, mas não vai andar mais, vai ficar permanentemente numa cadeira de rodas. Quer dizer, é um indivíduo com 5ª série, né? Provavelmente uma incapacidade permanente, né? Mas assim, isso é muito relativo, porque o Stephen Hawking, né, professor de Cambridge, né, completamente paralítico, e é o maior físico da atualidade, fazendo umas teorias que deixam a cabeça da gente saindo fumacinha. Né? E agora ele se aposentou, mas trabalhou durante muitos anos, né, completamente paralítico numa cadeira e soprando num canudinho sobre um teclado supersensível, escrevendo os textos mais loucos da física possíveis. Né? Então, você vê, 2 situações. Agora, certamente um indivíduo no 5º ano primário, como é que ele vai conseguir um emprego totalmente paralítico do pescoço para baixo? Mas o Stephen Hawking era um catedrático da cátedra de física lá do Sir Isaac Newton em Cambridge. Então, você vê que essas coisas são relativas e por isso que passam pelo escopo do perito. O perito vai trabalhar isso. Que fatores que vocês analisam, então, além da própria doença? Existem muitos fatores. Por exemplo, o INSS é como se fosse um seguro. Se alguém tem um carro e bate com esse carro, falou, bom, bati, e vai lá e contrata um seguro, ele não tem direito, porque o seguro foi posterior ao acidente. O INSS também é assim. Depois de 12 meses em que se paga o INSS, o indivíduo tem direito aos benefícios. E muitas vezes, o indivíduo tem alguma doença incapacitante, mas que já tem 20 anos. E agora, no último ano, paga a Previdência e vai lá e solicita. Mas todos os documentos mostram que a doença é anterior ao seguro, então ele não tem direito. Então, por exemplo, o tempo, ele paga 12 meses e aí ele tem direito a solicitar isso. A não ser algumas doenças que na realidade isentam carência. Então, por exemplo, acidente, seja do trabalho, de trajeto, ou acidente de qualquer natureza isenta carência, e algumas doenças muito graves, como AIDS, câncer, tem uma lista extensa de doenças que elas isentam carência. Então, o indivíduo pode ter 1 mês só pago, sofreu um acidente e está necessitando do auxílio, ele tem direito, porque houve uma isenção de carência. Então, esse é uma das questões que se analisa. Mas se analisa muito isso. Ele tem uma determinada doença, mas essa doença incapacita para o trabalho. Então, por exemplo, o indivíduo desenvolve surdez. Mas existem trabalhos que mostram que muitas vezes um operário que não se desvia pelo ruído, ele trabalha de uma forma melhor do que o outro que escuta. Então, não obrigatoriamente aquela surdez o incapacita, mas se ele for um afinador de piano, ele está incapaz. Então, são múltiplos fatores que têm que ser analisados. Okay? Qual o impacto do afastamento de trabalhadores na Previdência? Olha, é muito alto, né? E no Brasil é mais alto do que em outros países desenvolvidos. Tá? Por que aqui no Brasil é mais alto? Pois é. Aí eu já vou filosofar, mas na realidade, muitas vezes assim, o indivíduo ganha, por exemplo, um salário mínimo. Ele faz uma coisa meio que maquinal, quer dizer, ele não está com a alma no trabalho que faz. E, de repente, ele tem algum processo de adoecimento, e se ele ficar afastado, não traz muito prazer para ele, às vezes, desenvolver aquele trabalho, né? Ele prefere se afastar, ok? É o caso do Stephen Hawking, quer dizer, ele era absolutamente incapaz, mas diga isso para ele, né? Quer dizer, ele estava escrevendo os textos mais loucos da física e não se sentia incapaz e não foi incapaz e trabalhou muitos anos numa cadeira de roda e tudo isso. Então, trabalho,
na realidade, não tem que ser visto como essa punição, né? O trabalho é uma conquista, né? Eu vou abrir minha palestra hoje com um poema, né, em que eu discuto essa questão de saúde, o que é saúde, né? Então, eu discuto isso, quer dizer, saúde é simplesmente não ter doença? Ou saúde também é ter casa, é ter trabalho, é ter dignidade, né? Então, quer dizer, é muito mais do que simplesmente não ter uma doença, né? Então, muitas vezes a gente tem uma massa muito grande de trabalhadores que faz um trabalho maquinal, não está colocando a alma naquilo ali, está sendo mal remunerado. Então, se ele puder ter a mesma remuneração afastado, para ele é mais prazeroso, né? Então, eu acho que isso leva a que a gente tenha uma taxa de afastamento maior do que em outros países, onde o trabalho é alguma coisa melhor remunerada, é uma coisa que traz mais prazer. A sobrecarga também, às vezes o trabalhador ele tem aquele trabalho formal, mas tem o bico também para poder complementar a renda, e isso faz com que ele também tenha um desgaste maior e fique mais sujeito? Claro. Claro. Então, aí entram muitos aspectos. Por exemplo, a sobrecarga da mulher, né, que ela tem a jornada de trabalho, tem a jornada depois em casa. A questão das grandes cidades, que o indivíduo fica muitas vezes 2, 3 horas do transporte para chegar ao trabalho, para voltar para casa, né? O fato dele morar num lugar muito ermo, onde a infraestrutura, às vezes, é muito precária, né? Então, ele não tem os equipamentos necessários para... né? Então, tudo isso acaba levando a um estresse extra, a uma sobrecarga maior, que pode levar a adoecimento, com certeza. Né? A gente está falando aí muito da dimensão física, né? Mas vocês analisam outras duas dimensões aí, a mental e a emocional também, né? Com certeza, com certeza. Na realidade, eu acho que até a gente vai falar mais à frente, mas, por exemplo, as doenças mentais, hoje... impactam muito essas solicitações de benefício, né? E aí entra muito forte esses componentes emocionais e mentais e tudo isso, né? A gente está falando muito de incapacidade, né? Mas também tem a questão de quando o trabalhador pode pôr em risco a vida de terceiros, né? Com certeza. Grandes máquinas, motoristas de coletivos, piloto de avião, né? São determinadas profissões que a vida de muita gente depende desse trabalhador, né? E com certeza isso também tem que ser levado em conta. Então, às vezes, uma determinada patologia, vamos colocar epilepsia, né? Então, às vezes, choca um pouco as pessoas, porque, por exemplo, a gente não afasta automaticamente um pedreiro com epilepsia. Cada caso é caso, pode ser um caso grave que precisa afastar. Mas, digamos, uma epilepsia controlada, muitas vezes não é afastada num pedreiro. E as pessoas questionam, mas como que eu vou trabalhar no segundo andar, no terceiro andar? O entendimento é que esse pedreiro só pode trabalhar no segundo, terceiro andar com um cinto de segurança amarrado numa corda de segurança lá. Então, se ele tiver uma crise, ele pode ser socorrido. Agora, como é que nós podemos pensar nisso num piloto de avião? Né? Então, as coisas são muito relativas e essa relatividade tem que ser estudada caso a caso. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre medicina previdenciária. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. O Em Questão está de volta com o tema Medicina Previdenciária. O nosso convidado é o perito médico da Previdência Social, Márcio Filgueiras de Amorim. Quais são as principais causas hoje de afastamento de trabalhadores? As duas principais causas são problemas ortopédicos e problemas psiquiátricos, tá? Desses problemas psiquiátricos, todas as patologias psiquiátricas, depressão com um forte número. Quais são, então, os fatores que levam a esse grande número de afastamento hoje? Os fatores de risco para afastamento?
Ok. Os fatores são múltiplos, né? Desde agentes nocivos, sejam físicos, biológicos ou químicos, né? Os processos industriais, o estresse levado ao trabalho, as questões ergonômicas, que muitas vezes não estão adequadas ao trabalho, ao processo de trabalho, né? Então, tudo isso gera adoecimento. Como prevenir as doenças ocupacionais? A medicina do trabalho, ela se preocupa diretamente com isso. As empresas hoje têm esses serviços, né? Então tem muita coisa sendo feita. Então hoje, por lei, é obrigatório fazer um mapeamento da área, por exemplo, da empresa. Cada risco é identificado, né? E aí se faz uma série de adequações, né? Se alguma área de trabalho gera risco, a primeira coisa que se tenta fazer é mudar o processo de trabalho. Se essa mudança do processo de trabalho não é possível, aí entram os equipamentos de proteção coletiva, EPC. Então o EPC ele protege um grupo de pessoas. Por exemplo, existe uma fonte de ruído. Se fizer uma parede, essas ondas ruidosas vão passar por cima dessa parede e não vão afetar a população que está do lado, né? Então, primeiro, mudança de processo de trabalho. Segundo, os equipamentos de proteção coletiva. Quando a mudança de processo de trabalho e o equipamento de proteção não é possível, aí surge o EPI, o equipamento de proteção individual, né? Que vai fazer algum nível de proteção para aquele indivíduo. E tem muitas outras coisas ocorrendo, como hoje em dia é obrigatório que o empregado seja acompanhado periodicamente, de acordo com o risco, pelo Serviço de Medicina do Trabalho, né, que vai tentar identificar precocemente esses adoecimentos, muitas vezes retirando daquela área insalubre. Muita coisa está acontecendo. Existem também algumas profissões que expõem mais, né, os seus Sim. trabalhadores, né? Quais são as profissões que lideram esse ranking? É difícil a gente elencar as profissões, mas hoje existe uma classificação das empresas num risco 1, 2, 3 e 4. Tá? Quanto maior esse número, significa que mais risco aquela área, por exemplo, empresarial ou industrial tem, né? Então, por exemplo, essas empresas maiores, siderúrgicas, coisa e tal, tem muitas áreas e vão para um risco 4, por exemplo. E quanto maior esse risco, mais intervenções a empresa é obrigada a fazer. Inclusive, ela tem um ônus, ela paga um pouco a mais por estar naquele grupo de risco maior. E o objetivo é que a empresa interfira e consiga ir reduzindo. Então, a empresa que hoje é 4, o ideal é que um dia ela seja 1, né? Então existe também muita coisa interferindo isso dentro da medicina do trabalho, da engenharia do trabalho e tudo isso. A importância das políticas de prevenção dentro das empresas para a redução desse quadro? É total, né? Porque na realidade, na Previdência Social, a gente pega a outra ponta da questão, depois que o indivíduo já tem uma incapacidade de procura, né? Então, essa prevenção começa lá na medicina do trabalho, na engenharia do trabalho da empresa, né? Se ela for eficiente, esse segurado não vai nos procurar com uma incapacidade, né? É importante investir aí na saúde do trabalhador mesmo, né? Com certeza, né? Na realidade, não é criar uma enorme previdência para resolver quem já está lesado, é trabalhar na outra ponta para que as pessoas não se lesem. Claro que quem está lesado tem direito a uma recompensa, digamos, que seria esses benefícios, mas o grande X da questão é que ele não se lese, né? Cada categoria tem a sua característica, né? E também deve ter o respeito a essa característica para evitar a doença ocupacional, né? Por exemplo, a lesão por esforço repetitivo, né? É muito recorrente nesse caso de doença ocupacional e pode ser prevenida, né? Em grande parte, sim, né? Aí de uma série de formas. Por exemplo, mudando o processo do trabalho. Por exemplo, o indivíduo que faz sempre a mesma função, só uma função, ele tem um risco muito maior, né? Alguém que passa o dia inteiro arquivando, então ele está com os braços suspensos fazendo o mesmo exercício. Então, o ideal é que esse indivíduo, por exemplo, tenha várias funções. Ele arquiva, ele digita, ele faz uma outra função, então ele não faz o mesmo gesto repetidamente todo o tempo, né?
E além disso, a questão do ser monitorado, ser detectado precocemente, porque se detecta precocemente que uma lesão está iniciando, ele tem como fazer uma reabilitação fisioterápica, o tratamento ortopédico e ser recuperado. Existe em determinadas áreas, como por exemplo, quem trabalha em computador, muitas vezes tem que ficar muito tempo, né? Então existe aqueles exercícios. Muitas empresas têm, depois de um certo tempo de trabalho, aparece um aviso de que ele deve interromper e fazer 10 minutos, por exemplo, de determinados exercícios que vão justamente fazer isso, né? Recompor aquela musculatura que está meio esgotada ali, coisa e tal. Então todas essas medidas preventivas precisam ser levadas a sério, né? Isso para evitar que esse trabalhador chegue realmente na incapacitação, né? Com certeza. Então você trabalha preventivamente, evitando, né, que ele chegue na outra ponta, que é lá na previdência já lesado, né? Houve uma mudança no perfil de adoecimento do trabalhador? Com certeza. O Brasil até um certo tempo era um Brasil rural, né? Então nós tínhamos um perfil. Aos poucos, principalmente depois da década de 50, o Brasil se industrializa, né? Então hoje nós temos a indústria como um grande fator de adoecimento. E vem muitos outros fatores, como o estresse hoje da vida urbana, as pessoas que muitas vezes ficam 2 horas no trânsito para chegar a um trabalho, depois 2 horas para retornar, a dupla jornada da mulher. Então, muitas vezes, essa carga real de trabalho, por exemplo, da mulher, ela tem a jornada dela lá e depois tem a jornada em casa. Isso acaba levando a um cansaço, no dia seguinte ela já está esgotada e leva 2 horas para chegar ao trabalho, né? Claro que nós estamos usando um caso extremo, mas com certeza essa pessoa tem um potencial de adoecer maior do que a outra que mora numa cidade pequena e caminha 5 minutos e chega no seu trabalho, trabalha, volta para casa, tem uma vida mais calma, menos estressante, tudo isso, né? Você falou nas doenças psiquiátricas, né? Quais são as principais? E como é que é o encaminhamento de um trabalhador com doença psiquiátrica? É o mesmo encaminhamento de qualquer pessoa. Na realidade, existem 50 especialidades médicas no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, a psiquiatria é uma delas, né? Então, o indivíduo ele passa por um profissional de saúde que vai fazer um diagnóstico, vai nos dar um relato da importância daquele diagnóstico na vida desse indivíduo, vai mostrar os exames que foram feitos para chegar àquele diagnóstico, vai mostrar a medicação que está sendo feita, ou a terapêutica, seja ela, por exemplo, no caso ortopédico, se é um gesso, se é uma cirurgia, vai dar uma ideia de em quanto tempo ele espera que, por exemplo, uma fratura se recupere, né? Então, esse relatório ele vai ser um fundamento importante da perícia. Não vai ser a única coisa a ser analisado, mas é uma base, né? Então, o médico assistente, seja ele especialista ou um clínico geral, ele que está acompanhando o paciente, ele vai fazer um bom relatório e esse relatório é um documento inicial. No caso psiquiátrico, é a mesma coisa, ele vem com um relatório da saúde mental, né? Em geral do médico psiquiatra, mas também pode ser do psicólogo, né? De outros profissionais de saúde que estão acompanhando, muitas vezes de vários profissionais, e isso vai ser analisado e vai ser visto que se no trabalho que aquele indivíduo desenvolve, se essa patologia incapacita ou não. E a reinserção desse trabalhador, né, que sofre de uma doença psiquiátrica no trabalho? Ainda há um estigma por parte dos companheiros, se foi ventilada, né, essa causa de afastamento? Há um certo cuidado em relação a isso? Em certos casos a gente vê isso, né? Muitas vezes o segurado queixa-se, né? Ele tem às vezes um receio de retornar ao trabalho e como que ele vai ser aceito, reinserido pela empresa. É um caso de completa desinformação, né? Na medida que as pessoas se atualizam, coisa e tal, a gente vai vendo que isso reduz, né? Na Idade Média, por exemplo, algumas doenças eram extremamente estigmatizantes. A hanseníase, as pessoas colocavam um sininho e as pessoas ficavam no campo quando se aproximava da cidade, fechava-se as portas das muralhas e se deixava lá algum alimento para que essas pessoas não morressem, né? Isso, graças a Deus, eu acho que hoje não existe mais. É uma doença que se trata e que a pessoa se reinsere. Mas ainda existe. A gente percebe algumas vezes esse estigma em relação a algumas coisas, como a doença mental, que significa que as pessoas não estão entendendo o processo daquela pessoa, né? Mas, com certeza, isso vai diminuindo na medida que as pessoas se esclarecem, né? Os médicos hoje estão preparados para formular esses laudos que servem de base para as perícias?
De maneira geral, eu acredito que sim, e isso é um processo de construção, né? Eu vou falar hoje num evento da faculdade para médicos, né, que estão se graduando, e eu acho que a importância maior dessa palestra é trazer esse aspecto prático, né? A gente está falando para os médicos um pouco do que se espera do médico assistente, que é esse relatório muito bem feito, que nos embase, né? Porque se esse relatório vem frágil, a gente tem que solicitar um outro documento, que é uma solicitação de informação ao médico assistente, é um CIMA, que é justamente isso, quer dizer, não compreendi, né? Qual é realmente, você pode me trazer mais documentos, apresentar mais exames, então isso dá um retrabalho e muitas vezes vai demorar muito mais que o segurado tenha o benefício. Isso, né? acontece com frequência? Sim, existe alguns casos que a gente necessita desse CIMA, tá? Às vezes porque o segurado ele não trouxe informação suficiente, então a gente pede, por exemplo, volte ao hospital que você teve internado, me traz os relatórios de alta para eu entender qual foi a cirurgia que você fez ou qual foi o procedimento, né? Ou, por exemplo, ele não passou pelo psiquiatra assistente, foi a um médico da unidade de saúde. O médico da unidade de saúde não tem conhecimento sobre aquela doença mental. Então, às vezes, a gente é obrigado, volte ao médico que realmente te assistiu enquanto psiquiatra, me traga dele um relatório, porque é ele que detém essa informação. Então, tem casos que a gente precisa disso. Isso leva a retrabalho. Quer dizer, é uma perícia a mais que vai ser marcada, leva mais tempo o indivíduo, se ele tem o direito ao benefício, leva mais tempo para ele conseguir, né? Então é muito importante que o médico assistente procure fazer um relatório bem completo. E a gente ressalta também que a incapacidade é decidida pelo perito médico previdenciário, que leva muitos fatores, como a gente já comentou. Então é preferível que o médico assistente não entre nessa seara, né? Então, quer dizer, ele faça um relatório o mais completo possível, aquilo vai ser levado em conta e vai fornecer uma incapacidade maior ou menor, mas se ele verbaliza, né? O caso da senhora é tão grave que a senhora precisa ser aposentada, e ela não entra num daqueles critérios de aposentadoria, gera uma insatisfação nessa pessoa muito grande, né? Então, existe um termo que diz iatrogenia. Iatrogenia é quando o próprio médico provoca a doença. Uma palavra mal colocada, né, pode, na realidade, gerar uma depressão, uma coisa muito mais séria desse segurado, né? Então, é preferível que o médico assistente faça um relatório muito bem feito, que vai embasar, então, a decisão sobre incapacidade feita pelo perito médico previdenciário. Dependência química e alcoolismo. Tem crescido os casos de afastamento em função? Tem, né? É muito grande o número de casos, né? A política no Brasil está muito ligada a comunidades terapêuticas. Existe uma legislação que o indivíduo tem direito a ficar 9 meses afastado, e esses 9 meses pode ser prorrogado para 12, tá? Então, foi por esse caminho que a maior parte dos dependentes de droga e álcool estão se tratando, né? Então, existem muitas comunidades terapêuticas que fazem essa internação por 9 ou 12 meses, né, tentando reabilitar no caso, segurado nosso, tá? Então, essas pessoas procuram o INSS e se afastam, porque existe uma lei que dá provimento. Está entre as 10 maiores causas de afastamento, né? Ah, sim, né? E essa dependência aí se aproxima muito dessas doenças psiquiátricas, né? Porque o indivíduo, ele começa, por essa dependência, muitas vezes não ter controle da vida dele, né? A gente vê nos jornais aí, coisa e tal, e gera atos que se aproximam muito de uma pessoa descontrolada ali, no caso, né? É um problema sério mundial e muito sério no Brasil também. Reabilitação profissional. Quando o trabalhador perde a capacidade de exercer aquela função original que ele exercia, como é feita essa reinserção desse trabalhador em outra função, essa reabilitação dele para o trabalho? Eu acho que reabilitação profissional é o grande futuro da Previdência Social, né? Digamos assim, é um processo que está iniciando, tá? Já existe muita coisa acontecendo, mas eu acho que isso vai crescer muito no futuro próximo, né? Vou dar um exemplo bem prático.
um indivíduo é mecânico e fez uma fratura no joelho, ele não consegue mais se agachar. Como ele vai conseguir, muitas vezes, trabalhar num carro que ele tem que se agachar e olhar a parte de baixo do carro, por exemplo. Então, ele está um tanto quanto incapaz para essa função, muitas vezes. Mas é um indivíduo de, vamos dar um exemplo hipotético, assim, 25 anos. Como é que se aposenta alguém de 25 anos, né? E priva esse indivíduo do direito dele de ser um trabalhador, de ter orgulho da profissão dele, de levar o sustento dele com o suor do próprio rosto, né? E de ser respeitado pelos filhos, porque o pai sai para trabalhar e volta, né? Essa coisa toda. Então, se você pega esse indivíduo e treina ele, quer dizer, ele faz um treinamento financiado pelo INSS e vai ser almoxarife. Então, quer dizer, é uma função tão digna quanto ele continua sendo respeitado na sociedade porque é um trabalhador, né? E numa profissão que ele agora consegue fazer, tá? Estou dando um caso simples, mas aí se aplicam a todas as outras questões. Agora, né? a capacitação desse profissional para essa nova função é feita via INSS? Pois é, isso pode ser feito por muitas parcerias. Se é uma empresa grande, ela mesma, por exemplo, no caso que eu coloquei, ele vai ser treinado para almoxarife. Ele pode ser encaminhado ao almoxarifado daquela empresa e ser treinado ali, como se ela contratasse alguém que não tenha nenhuma lesão, ela treinaria também. E durante aquele tempo, 6 meses, 1 ano que ele está em treinamento, o salário dele não vai ser pago pela empresa, vai ser pago pelo INSS, embora ele esteja trabalhando porque ele está sendo treinado. Depois do treinamento realizado, ele recebe uma certificação de que ele foi reabilitado e aí a empresa passa a fazer o pagamento. Mas também pode ser feito essa reabilitação em convênios com organismos quaisquer que treinem o indivíduo, tá? Então, a tendência é que o INSS tenha cada vez mais convênios com instituições públicas ou privadas que façam esses treinamentos. Então, como eu estou falando, é um processo que se inicia agora, mas que eu acho que assim é o grande gancho, né? Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte: trabalho é direito, é conquista, não é punição, né? Então, na realidade, reabilitar alguém para que ele tenha uma fração produtiva faz com que ele ganhe autoestima, respeito próprio, que o filho dele o respeita, que a família o respeite, né? Então, na realidade, pegar uma pessoa extremamente jovem, puni-la com afastamento do mercado de trabalho, isso é punição, não é benefício, entendeu? Então, a reabilitação eu acho que é o grande ganho que nós teremos no futuro. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta continuamos a falar sobre medicina previdenciária. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade, porque sua beleza é única. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade, porque sua beleza é única. O Em Questão está de volta falando sobre medicina previdenciária e nós abrimos o tema para os alunos da Faculdade de Medicina de Petrópolis e para os internautas que mandaram para a gente as suas questões. Neste bloco, o nosso convidado, o perito médico da Previdência Social, Márcio Filgueiras, vai esclarecer essas dúvidas. Lembrando que você também pode participar mandando sua sugestão de tema ou perguntas para os assuntos anunciados pelo e-mail fazetv@fmpfase.edu.br ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/fazetv. Lá também você pode pedir para rever alguns dos nossos programas na faixa interativa. Vamos às perguntas então. A Isabela, estudante de medicina, pergunta se o médico perito precisa ser especialista no caso para poder atuar no processo. Quem designa o profissional que realizará determinada perícia? O Conselho Federal de Medicina, ele aceita no Brasil 50 especialidades médicas. Seria impossível uma agência da Previdência ter 50 peritos para julgar casos específicos.
Então, o perito ele é especialista em perícia. Ele é treinado e especialista em perícia. O médico assistente vai nos trazer um relatório onde ele vai compilar toda a história do paciente, os exames feitos, a medicação, quanto tempo ele espera a reabilitação daquele paciente com o tratamento que ele está fazendo. Então, já vem um parecer do médico assistente, seja ele um clínico geral ou um especialista. E o perito médico previdenciário vai analisar as 50 especialidades quanto à incapacidade para o trabalho. O Alexandre, estudante de medicina. No caso de um paciente que tem diagnóstico de epilepsia do lobo temporal, né? E exerce a função de motorista, como ele deve proceder na formulação do laudo médico a ser encaminhado para avaliação previdenciária? Ele pergunta: devo enquadrá-lo como possuidor de uma incapacidade parcial, estando incapacitado para exercer a função X, mas liberado para a função Y, ou simplesmente mando para a mão do perito sem me posicionar? A melhor resposta seria que o médico assistente, um neurologista no caso, ou não, é que ele nos faça um relatório bem detalhado da história desse paciente, do que sofre esse paciente, dos exames feitos, da medicação e tudo isso. E deixa essa incapacidade para ser delimitada para o perito, né? Se ele caracteriza que é digamos, uma epilepsia de difícil controle, refratária à medicação, o perito não vai retorná-lo para uma função como a de motorista de ônibus, onde ele coloca em risco a vida de muitas pessoas dentro do ônibus e fora desse ônibus, como um piloto de avião e uma série de outras profissões, ou quem trabalha com uma grande máquina, que na realidade pode fazer um dano não só para ele, mas para a coletividade em torno, né? Agora, o que a gente, de maneira geral, aconselha a que esse médico assistente não coloque muita coisa da incapacidade, porque, por exemplo, esse indivíduo, ele pode ser eleito para reabilitação profissional, ele pode ser treinado para uma outra profissão, né? E o que a gente diz, às vezes, assim, pode ser um ganho, porque o indivíduo que trabalhava, por exemplo, numa coisa pequena, ele pode trabalhar numa empresa grande depois, com enormes benefícios que essa empresa traz, planos de saúde, às vezes uma aposentadoria privada complementar, coisa tal. Então, na realidade, agora, se ele já vem com esse selo, você está definitivamente, irreversivelmente incapaz, coisa e tal, é muito mais difícil a gente fazer essa conversa de que ele pode ser reabilitado para alguma outra coisa e tudo isso. Então, de preferência, deixar a incapacidade para ser delimitado no ato pericial. E faça um relatório muito bem feito, que com certeza vai embasar, impedindo que o perito retorne em determinadas profissões. Também o Alexandre, estudante de medicina, ao ser solicitada uma ressonância magnética para um paciente com epilepsia de difícil controle, o sistema exige que se apresente a tomografia cerebral prévia realizada. Sabemos da pouca funcionalidade da ressonância num quadro assim. Caso o paciente não possua a tomografia prévia, terá que fazer a tomografia e, na sequência, a ressonância, o que atrasa a vida do paciente e onera o sistema? Como que o médico pode contribuir nesse caso? Essa pergunta, na realidade, não cabe muito no escopo da Previdência Social. A Previdência Social não discute solicitação de exames, medicação, tratamentos, né? Essa parte está mais afeita ao SUS, a parte médica lá de atendimento, né? Nós, na realidade, recebemos esse paciente para discutir se ele é incapaz ou não, né? Então, na realidade, essa discussão é riquíssima, mas foge à Previdência Social. Nós teríamos que fazer essa discussão no escopo lá do SUS, né, do atendimento médico. E por que vias o médico pode contribuir, alegando que esse exame, um exame é preferível em relação ao outro? Entrando na discussão disso aí, que não é Previdência, digamos assim, o SUS, que está muito municipalizado, então, um determinado município, se ele abrir para exames de altíssimo custo, sem fazer digamos assim, uma ordem para se chegar a esse exame, ele vai à falência, né? Então, aí está se tratando de exames de altíssimo custo. Então, muitas vezes, eles fazem uma rotina. Para que eu libere esse exame de altíssimo custo, eu preciso que um exame de menor custo tenha sido feito e me prove que ele necessita, tá?
Agora, isso aí é uma discussão, por exemplo, se em determinado município essa barreira está sendo é uma questão de sentar e discutir, quer dizer, isso pode ser feito em conferência municipal de saúde, que é um campo para isso pode ser o grupo de neurologistas marcar uma fala com o secretário de saúde do município ou do estado e cria essa discussão, isso pode ser conduzido através da associação de classes, né? Quer dizer, a Sociedade Brasileira de Neurologia fazer uma conversa com o ministro da Saúde, mas tudo isso foge do escopo da Previdência Social. Eu só estou discutindo para ampliar as possibilidades aí, tá? O Márcio, estudante de medicina, é comum que o médico solicite procedimentos que o plano se recusa a pagar por razão de custo. Como proceder quando o exame ou o procedimento são mandatórios, como é o caso de uma prótese cardíaca ou um transplante? Também está fugindo da área previdenciária. Está fugindo da Previdência, Então, isso aí já teria que ser, por exemplo, conduzir isso para a Anvisa, que é quem normatiza os planos de saúde, ou uma discussão através da Associação Médica, que procure o Ministério da Saúde. Quer dizer, é uma discussão maior, política de saúde, que foge completamente à Previdência Social. Bruno, estudante de medicina, posso me recusar a fazer um laudo? Eu acho essa pergunta fantástica. Pela ética médica, qualquer profissional de saúde, ele não pode se recusar a fornecer um laudo de um procedimento que foi realizado. E a consulta médica é um procedimento. Então, se alguém procurou um médico e fez uma consulta médica, ele pode, no final, exigir que esse médico faça um laudo sobre a consulta feita. Muitas vezes, o profissional médico ele diz o seguinte: eu ainda não tenho elementos para dizer o teu diagnóstico, estou pedindo exames para isso. Mas se o segurado insiste, ele pode atestar isso. Fiz uma primeira consulta com a queixa tal, estou solicitando tal e tal, eu não tenho ainda, pronto, ele cumpriu, ele fez o laudo. Né? Ele não pode ser obrigado a dar um diagnóstico se ele não tem elementos para aquilo, mas a fornecer esse laudo do Código de Ética Médica, ele é obrigado a fornecer por qualquer procedimento realizado. Né? Não pode pegar um médico no meio da rua e pedir o laudo, mas assim, se ele fez uma consulta, fez uma cirurgia, fez um processo qualquer, um procedimento qualquer, o segurado tem direito a solicitar esse laudo, isso está no Código de Ética do médico. A Mariana, moradora do Bingen, como se tornar um perito médico, quais as vantagens e desvantagens da carreira? É um concurso público, né, federal, extremamente disputado, né, um concurso, por isso, muito difícil, né, que traz algumas vantagens com uma certa estabilidade que não é absoluta. Se houver um processo administrativo, mostrar que esse profissional, funcionário público federal, fez um ato criminoso, ilegal, ele vai ser demitido, quer dizer, não é uma estabilidade absoluta, mas existe uma certa estabilidade. Ele não é demitido sem um processo administrativo que comprove, digamos assim, culpa. Né? Existe uma carreira, né? E uma estabilidade, e os salários não são fabulosos, mas também não são tão ruins. Né? Então são muito disputados esses concursos. Então a forma de se acessar isso é ser médico em primeiro lugar e segundo, prestar um concurso, ser aprovado, se efetivar e trabalhar. Como o Brasil está em termos de acidentes de trabalho em relação ao mundo, em relação à média mundial? É muito alto, né? E em determinado momento os epidemiologistas do serviço público, eles perceberam que havia uma subnotificação de acidente de trabalho. Tá? O que ocorria antes disso? Um acidente de trabalho tem que ser emitido uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, que o acidente de trabalho é equiparado ao acidente de trajeto. Né? Se o indivíduo está se deslocando de casa para o trabalho, de trabalho para casa, caracteriza um acidente de trabalho, de um acidente de trajeto, que é equivalente ao acidente de trabalho. Então, essa CAT vai descrever acidente de trajeto ou de trabalho. E o que ocorria? Muitas vezes o indivíduo tinha um acidente de trabalho, mas ele não levava a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, no momento da perícia. Então, o entendimento há algum tempo atrás é que a gente só caracterizava aquilo ali se houvesse esse documento. Então, com isso, os epidemiologistas do serviço público começaram a perceber que havia uma subnotificação desses acidentes de trabalho em relação aos dados mundiais. E aí houve uma inversão do ônus da prova. Então, na realidade, lembra quando eu lhe falei que as empresas são classificadas de risco 1, 2, 3, 4?
Um risco 4 significa que o local do trabalho está sujeito a maior risco de acidente. Então, determinadas doenças, estatisticamente, são correlacionadas com aquelas áreas de risco. Então, o sistema pergunta ao perito, ele tem determinada função numa região de alto risco. Isso, estatisticamente, pode fazer um nexo. Você afirma que ele não tem risco de um acidente de trabalho nesse caso, então houve uma alteração do ônus. Aí, se o médico tem elementos ali para dizer que não houve o acidente, aparece uma outra telinha que ele justifica. Então ele vai falar, não, essa lesão da coluna na realidade não foi pelo fato de ele trabalhar numa empresa com alto risco. Isso na realidade ele está falando aqui que ele caiu da escada em casa, quebrou uma vértebra, entendeu? Então a gente tem que provar, fazer uma justificativa para não fazer. Se a gente não tem esse elemento, aí o próprio sistema faz a relação e caracteriza aquilo como acidente de trabalho. Aí a empresa ela tem um tempo em que ela entra com um recurso e ela vai apresentar os documentos dela. Olha, esse indivíduo vinha até o mês passado nos exames ocupacionais sem esse risco e agora ele está alegando isso aí, então não caracteriza. Mas ela vai ter que entrar com um processo. As empresas não gostam muito disso, mas houve essa mudança no sistema porque se achava uma subnotificação de acidente de trabalho no Brasil. E o que pode ser feito para reduzir esse índice? De acidente de trabalho, no caso, né? O acidente de trabalho é toda aquela questão, quer dizer, existe hoje a obrigatoriedade de ter os serviços de medicina do trabalho, de engenharia do trabalho, existe aquela questão das áreas de trabalho serem todas mapeadas, caracterizando os riscos, e aí vai se fazer esses estudos todos. As empresas, na realidade, elas são penalizadas. Se começa a ter muito acidente de trabalho, vai ser uma inspeção, aí no caso pelo Ministério do Trabalho, né, que vai analisar o porquê daquela empresa estar tendo tanto acidente, né? Então hoje tem todo um sistema que fiscaliza, né, e aí tenta fazer intervenções para que as pessoas não se acidentem mais, né? Ok, doutor. Infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Dr. Márcio Figueira de Amorim e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas. Um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única.